E agora partimos para a análise aos assuntos que fazem a atualidade nos mercados financeiros, hoje com a presença de Rui Bárbara, gestor de ativos do Banco Carregosa. Rui Bárbara, muito obrigada por estar aqui. Obrigado. Vamos começar com a emissão de dívida de Portugal, um sucesso. Sim, acho que nesta conjuntura, em termos internacionais, europeus especificamente, de baixa de taxas de juros, não é? Pressionadas pelo quantitative easing, ou a perspectiva do quantitative easing por parte do Banco Central Europeu, acho que era expectável. Portanto, nada mudou em Portugal, nada muda em termos de dados macroeconómicos que possa, de certa forma, mudar a mentalidade dos investidores. Tem que ver com esta política do BCE? Tem muito a ver com esta final. política do BCE. Isto não tira mérito em termos do que foi conseguido em Portugal, mas, de facto, a grande modificação que houve na Europa em 2012 foi o murro na mesa que o Sr. Draghi, presidente do BCE, deu, em termos de dizer que bastava a subida nas taxas de juros dos países periféricos e que eles estavam lá como o Banco Central de todos os países europeus, e depois, a partir daí, as medidas que foi tomando, culminando agora com o quantitative easing, que em princípio que se vai iniciar no próximo mês, e que isso tudo fez com que as taxas de juros nos países europeus do Sul, especificamente, normalizassem para níveis que estão de acordo com a falta de crescimento desses próprios países. Uhum. E este quantitative easing ainda não começou, mas já está a ter efeitos, já nos apercebemos disso relativamente às taxas, quer no mercado secundário, quer em mercado primário, como aconteceu com Portugal. Vimos também isso numa emissão hoje alemã, que continua a taxa negativa, já perto de 1% negativa. Gostava de te perguntar, em termos de mercado acionista, o que é que está a acontecer? Quais são os movimentos? O que aconteceu desde o início do ano foi também uma antecipação desse quantitative easing, um bocadinho um movimento reflexo por adjacência ao que aconteceu nos Estados Unidos, ou seja, sempre que houve quantitative easing, ou que eles tiveram diversos programas, houve um bom comportamento por parte das ações. E o facto é que houve aqui um antecipar nos mercados acionistas, ou na grande maioria dos mercados acionistas europeus, desse quantitative easing, e houve subidas bastante expressivas até ao momento, justamente na antecipação do quantitative easing europeu. Agora, e, portanto, o mercado acionista europeu está agora a beneficiar do quantitative easing. Como é que está o mercado norte-americano? O mercado norte-americano, em termos de moeda local, porque efetivamente o dólar valorizou-se bastante, traduzindo para euros também se valorizou alguma coisa. O facto é que tem estado bastante atrás do mercado europeu, mas isso também é expectável, porque eles já estão numa fase diferente, as valorizações estão em fases completamente diferentes. As valorizações nos Estados Unidos, eu diria que já estão esticadas, no sentido de já estão próximos do que se pode considerar fair value, se calhar já ultrapassam isso em alguma medida, já podem se considerar caras, enquanto na Europa ainda estamos a caminhar para aí. Agora, o que é expectável, o que é mais importante para a frente em termos de comportamento dos mercados acionistas europeus, acho que depois deste primeiro impacto, que tem mais a ver com psicologia junto dos investidores, não é? Uma mudança para ter uma perspectiva mais positiva, acho que tem que haver também uma concretização depois a nível de resultados de cada uma das empresas, e isso tem que ser sustentado por um mínimo de crescimento na economia da zona euro. E esta carta, este plano Varoufakis, é também psicologia, ou isso já diz alguma coisa aos investidores sobre aquilo que vai ser o futuro da Grécia? Sinceramente, em relação à situação grega atualmente, ou melhor, das negociações entre o governo grego e as instâncias europeias, divide-se aqui as opiniões. A opinião mais consensual é que eles tiveram que encarar a realidade e meter um bocadinho a viola no saco, como se costuma dizer, e ceder um bocado ao pragmatismo, e serem pragmáticos, melhor dizendo, e ceder à realidade e retroceder em termos das exigências que foram feitas. Retroceder um bocadinho ou retroceder tudo? Não, tudo não parece que tenha sido, mas diria que se estivéssemos aqui num jogo que não é, que as instâncias europeias ganharam o jogo. Um primeiro round, pelo menos. Mas aqui levanta-se várias questões. Até que ponto é que o governo grego estaria preparado a cortar já, ou seja, dizer, ok, eu não vou ceder absolutamente nada e, portanto, a única via aqui é a nossa saída da zona euro. Não parece que fosse para já eles poderem tomar essa atitude, porque o povo grego elegeu-os não para essa função de saírem da zona euro.
Aliás, mas sempre a reverem um acordo. Sim, exatamente. Aliás, eles revendo e mostrando-se permeáveis à negociação, podem sempre, no fundo, dizer que mais tarde que eles estiveram dispostos a negociar e mais tarde, eventualmente, se não forem aceitos alguns dos pontos que eles acham prementes, aí sim evoluir para uma posição mais de força e dizer, olha, nós fizemos o que podíamos, a culpa é dos outros, é da zona euro, dos ex-États da zona euro que não nos permitiram e, portanto, a culpa é deles que nós estamos a sair. Essa é a teoria mais conspirativa, que é um bocadinho um jogo da parte deles, no fundo, colocar o ónus das coisas correrem mal da parte da zona euro porque eles cederam e negociaram. Aqui fica. Rui Bárbara, muito obrigada pela análise. Obrigado. Voltamos a marcar encontro na próxima semana. Até lá.